Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Somos o podcast, aqui quem vos fala, Pastor Júnior. Estamos agora dando início ao nosso momento de intimidade e oração, onde nós fazemos esse devocional, lemos um texto, meditamos e depois oramos no final. A história de hoje está em Mateus capítulo 14, do verso 13 em diante, que diz assim: Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou de barco, em particular, a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir. Deem vocês algo para comer. Eles disseram: Não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus, e ordenou que a multidão sentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Que história extraordinária, né? Queridos, eu queria extrair algumas lições para nós desse texto. A primeira lição que eu queria extrair dele com você é a generosidade. Veja só, os discípulos, quando viram a multidão e que já era tarde, ao invés de ter a postura de solicitar de Jesus uma provisão, que ele fizesse um milagre, né? Ou que eles provessem para a multidão alimento, já que a multidão estava ali na condição de necessitada de Cristo. A Bíblia diz que os discípulos queriam que Jesus despedisse a multidão. Isso é falta de generosidade, isso é falta de perspectiva, né? Isso é falta de fé, de confiança em Deus, em Jesus naquele momento. A segunda coisa é Jesus, quando disse assim, olha, dá-lhe voz de comer, mostra o contrário. Mostra a generosidade, mostra a fé, mostra o compromisso de Jesus com aqueles que são necessitados, que estavam ali para escutar a sua palavra, para ser curado, mas também para ser alimentado. Olha que interessante, né? A outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre a importância da fé do menino. O menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, a gente vai ver isso na história contada pelos outros evangelistas, Marcos, Lucas e João, por exemplo, onde o menino se desfaz, ele entrega 5 pães e 2 peixes. Afinal de contas, ele exerceu fé ali, em confiar de que se ele entregasse, Jesus não só ia alimentar uma multidão, como também iria alimentá-lo. O menino mostrou que a fé não está, irmãos, adstrita, reservada para pessoas especiais. A fé é simplesmente para aquele que crê. Parece óbvio, mas de onde a gente acha que não tem fé, foi lá que teve fé. Foi de um menino, foi de uma criança que resolveu se desfazer daquilo que tinha para alimentar uma multidão. Às vezes, queridos, a gente subestima a nossa fé. Às vezes a gente acha que a gente é pequeno demais, que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não tem condições. Quando, na verdade, a fé veio da criança. A fé veio do menino. E eu queria dizer para você
que tudo é possível àquele que crê. Há também um desapego material daquela criança. Porque você se desfazer de 5 pães e 2 peixes, você está se desfazendo, sabe o quê? Do seu alimento, da sua comida, para poder servir ao próximo. Olha só, irmãos, o nível de desapego material e de compromisso que aquele jovem, com aquela criança, né, aquele menino, na verdade, deve ter por volta ali de 14, 15 anos, tinha com Jesus. Tinha com aquele que ele estava seguindo. Então, ele se desapegou daquilo que era para si, para servir o próximo. Meus queridos, isso é evangelho. Evangelho não é integrar sobras. Evangelho é integrar aquilo que a gente tem. Olha, Deus entregou o seu filho, não entregou sobra. Pensemos nisso, né? Qual é o nível da nossa generosidade? Talvez, naquele momento, uma pessoa sem fé diria, não, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes aqui, mas é para me alimentar. Para que eu me alimente. E não para servir a ninguém. Ou, no máximo, eu vou entregar 4 pães e 1 peixe, e vou ficar com 1 peixe e 1 pão. Mas não vou ficar sem alimento. Aquele menino mostrou naquela história, quando o homem está em Cristo, ele está desapegado e ele crê no milagre que Jesus pode fazer. E olha que Jesus nem tinha anunciado o milagre. Só disse assim, me dê os 5 pães e 2 peixes. E por certos discípulos chegaram para aquele menino e disse, olha, o mestre está pedindo os seus pães e o seu peixe. Foi Jesus que pediu, eu vou dar. Olha que coisa extraordinária. Jesus está pedindo, entrega. Porque na mão dele, ele vai fazer coisas extraordinárias. Olha o que a Bíblia diz. Uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e meninos, se alimentaram, todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou. Entende? Na minha mão, aquilo que eu tenho pode ser pouquíssimo, mas na mão de Jesus, ele multiplica de uma forma extraordinária. Deixa a multidão, deixou, né, a multidão satisfeita e ainda sobrou. Porque aquilo que Deus faz não é sobre medida, é sobre toda medida. Ele é abundante na hora de abençoar, na hora de entregar. Agora veja a fé daquela criança, né? Desapego material, entregou 5 pães e 2 peixes e viu que aquilo que ele entregou para Cristo na mão dele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e meninos. Dentre os meninos estava ele, que ficou bem alimentado, satisfeito e viu o milagre na mão de Jesus. O pouco em minhas mãos só é pouco porque está na minha mão diante das multidões. Mas a mão de Jesus, o pouco vira bonança, vira fartura, porque Jesus é assim. Por fim, queridos, o milagre de Jesus. Olha, você precisa crer no Jesus que faz milagre. Os discípulos estavam com ele, mas parece que não criam tanto. Jesus, por diversas vezes, disse para eles, porque vocês são tímidos, homens de pequena fé. E nós, queridos, nós precisamos crer nesse Jesus. E o que ele requerer, a gente fazer. A gente vai lá e faz. Porque o que ele quer é ver a nossa fé. É ver a nossa atitude. Então, queridos, creia em Deus. Tenha atitude de fé. Seja generoso. Porque o resto é papel de Jesus. Jesus foi generoso com a multidão. Curou a multidão. Alimentou a multidão. O menino seguiu Jesus e entregou o que tinha. E o milagre aconteceu. Veja que para Jesus alimentar a multidão naquele momento, ele precisou de um coração generoso, um coração despreendido, um coração aberto para escutar a solicitação dele e entregar. E depois receber de volta, ver o milagre, participar do milagre e ainda ver o milagre sobrar, sobejar. É a fartura de Deus.
É assim. Quer milagre? Faça tudo isso em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar. Medite nessa palavra. Que ela sirva de uma semente no seu coração. Que gere frutos para a glória de Deus. Oremos. Pai Santo, graças te damos, porque nada tem nos faltado. Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. E nós cremos que é um Jesus que tem cuidado de tudo. Um Jesus que não nos deixa faltar nada. Que tem suprido todas as nossas necessidades. Que tenhamos, Senhor, a mesma fé daquele menino. A mesma generosidade. O mesmo desapego às coisas materiais. Para vermos e contemplarmos os milagres que o Senhor tem para fazer. Que pensemos não apenas em nós, mas no próximo. Que o Senhor opere de maneira maravilhosa. O Senhor mostrou que era o menino que tinha fé. Que os discípulos deveriam ter, mas não tiveram. Mas o menino teve fé. Nos dá a fé daquele menino, Senhor. Para crermos naquilo que o Senhor tem a fazer por intermédio de nós. Deus abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Somos podcast, queridos. Terminamos mais um episódio. Que Deus te abençoe. Você gostou dessa palavra, meu irmão? Curta aqui, ó, compartilhe, comente, para que essa palavra possa chegar aos quatro cantos desse mundo. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e tenha a fé do menino. Graça e paz.